Meu nome é Esther Corrêa, eu me identifico como uma artista pesquisadora, eu sou amazônida, nasci numa comunidade rural chamada Tatuaia, no interior do Pará, e sou antropóloga, né? Estou num processo de formação enquanto antropóloga, mas me localizo a partir dessa dupla identidade, né, de artista, de pesquisadora, porque mesmo estando na universidade, na academia, mas cada dia eu me descubro mais como artista. Então, nesse processo de descoberta, né, como artista, que para mim é muito recente, né, foi acho que um pouco difícil chegar em um ponto da vida e me reconhecer como artista e poder afirmar isso agora, por exemplo. Mas assim, eu já trabalho com a fotografia há uns 10 anos, né? Então já participei de alguns concursos fotográficos na minha cidade, já fui premiada em alguns, mas sempre estava muito ali restrito, né, a uma cidade em que eu morei, no interior do Pará. E depois que saí da comunidade, já há um tempo, né, mas nunca me desvinculei também. E esse foi um ponto muito importante para mim, para me reconhecer como artista, né. Primeiro a fotografia, porque já faz parte da minha vida há muito tempo, mas recentemente me descobri como escritora também, né. E isso tem tudo a ver com o processo, esse processo de estar ligado ao meu território, o lugar de onde eu vim. Então, no ano passado, eu publiquei esse livro, que chama Minha Mãe Tem um Terçado Atrás da Porta, que é um livro que foi fruto de um projeto que eu desenvolvi por meio da Lei Aldir Blanc, né, no Pará, no ano passado. E bem, esse foi uma experiência incrível, né, de conseguir publicar um livro. Isso também, como eu estava nesse processo de reconhecimento, isso foi muito importante, né, para eu me reconhecer como artista, né, que é um processo de afirmação que para mim era contínuo, assim, foi bem processual, né, porque a gente também tem uma ideia do artista como essa pessoa famosa ou essa, sabe, pessoa mais fora do real, assim. E quando não, nós, como pessoas que fazemos arte, né, qualquer tipo de arte, nós somos artistas. Então, nesse livro, eu escrevi um pouco, o que me inspirou foi a minha mãe, né? Minha mãe ainda mora na minha comunidade, lá na comunidade rural do Tatuaia. Ela nunca quis sair de lá. Então eu sempre estou indo e voltando para esse lugar, né? E aí eu escrevi um projeto para Aldir Blanc, que era para falar um pouco dos saberes e dessa trajetória, né, da minha mãe, que ela é uma mulher super incrível, muito ligada à terra, muito ligada aos saberes da floresta também. Então ela realmente me instigou a escrever sobre ela, primeiro porque eu tenho uma gratidão imensa, né, pelo tanto que ela, como uma dessas mulheres negras anônimas no Brasil, como dizia Lélia Gonzalez, né, sustentou os meus planos, os meus sonhos de chegar na universidade. Então isso foi uma conquista que para ela é muito importante, assim como para mim também, né? Por conta do lugar de onde a gente vem. E quando eu fui visitar ela no ano passado, então eu estava remexendo uns documentos de família e eu vi uma certidão de casamento da minha avó paterna, né? Então, na certidão de casamento de 1939, dizia que ela não tinha assinado, né? Outra pessoa assinaria por ela, porque ela dizia não saber ler nem escrever. Então, eu percebi a responsabilidade que eu tinha, né, com as minhas ancestrais, com as mulheres que vieram antes de mim, de também escrever por elas, né, sobre elas e sobre mim também. Então, nesse instante, escrever sobre mim, que já era um processo de descoberta que eu vinha fazendo por meio da antropologia, né, por meio da universidade,
Então já estava pesquisando sobre subjetividade, a importância de localizar, a importância de saber qual é a posição que você ocupa no mundo e pensar desde dessa posição. Então foi assim crucial, né, também esse contato com a antropologia, para que eu entenda a importância que era, por exemplo, escrever sobre mim, né, escrever sobre mim, sobre a minha mãe, sobre as minhas ancestrais. E aí desse processo de descoberta, muitas coisas vão emergindo, né, porque nesse processo eu também convivo com um artista, né? Meu companheiro é artista, então a gente troca também muito dessa experiência artística cotidiana, e isso me inspira também a procurar, sabe, os meus próprios caminhos, né? Nesse processo, mas também me ajuda nesse reconhecimento como artista, né? Porque tem um outro par que também valida ali aquilo que eu estou fazendo, e isso é importante, né? Ser reconhecida pelos outros. E aí desse processo que eu venho fazendo de pensar a escrita, de pensar sobre mim também, sobre a minha história, sobre a história da minha mãe. Tem tanto esse livro, né? Como falei para vocês, ele tem umas fotografias bem bonitas assim da minha mãe. Foi um processo coletivo esse livro, né? Não não fui só eu, né? São 3 textos de três mulheres, né? Nós somos uma coletiva, então de mulheres que chamam Coletiva Feminarte, de mulheres artistas paraense, e a gente organizou o livro, foi na comunidade, fez uma vivência com a comunidade, com a minha mãe também, e produzimos não só esse livro, como um documentário também, um documentário sobre a castanha do Pará. Então, uma forma, né, que a minha mãe, uma forma tradicional que a minha mãe tem de extrair o óleo da castanha do Pará, e foi uma experiência super incrível de publicar um livro com outras mulheres, né, de produzir algo interessante, mas também das marcas que a gente conseguiu deixar na comunidade nesse tempo que a gente passou por lá, que foi algo importante tanto para a gente quanto para a comunidade também. E aí bem recente, já nesse processo de descoberta, né, de escrever sobre mim, eu escrevi esse livro, que na verdade é uma releitura, né, de um relato de viagem que eu fiz após uma viagem, que foi minha primeira viagem internacional como mochileira. E eu escrevi um relato de viagem na época que eu viajei pelos Andes, né, Bolívia, Peru, Chile, que é um destino clássico de mochileiros. Então eu produzi um relato de viagem e ele ficou um tempo assim, sabe, como uma brincadeira ou algo assim, que eu postei num site de mochileiros. E há 10 anos, isso foi em 2011, e 10 anos depois eu dei uma revisitada assim no texto e vi como ele tinha um potencial também, né, para contar sobre uma história, né, de viagem, um relato de viagem num período específico, e desenhando também alguns significados que isso tem para mim, já que é também o tema da minha pesquisa, né, na antropologia. Faço antropologia na UFRN, estou fazendo meu doutorado agora, e pesquiso sobre mulheres que viajam de mochila pela América do Sul, né? Então, de tudo isso, as coisas vão conversando, vão se desdobrando de diversas maneiras, né? Então eu me penso assim como multiartista, porque eu gosto de estar experimentando as diversas artes, né? E produzir outras coisas também, sabe? Zine, né? Eu estou muito nessa onda do zine agora. Eu amo fazer zine, que é esse livreto mais artesanal, né? Mas esse aqui eu fiz com colagens. Então são poesias de poemas de viagem que eu
Aí fiz assim mesmo, sei lá, tirei uma xerox dos poemas, recortei e aí fui colando com alguns papéis e pensei nesse formato aqui meio sanfonado, com alguns papéis que eu encontrei aí, enfim, alguma papelaria dessas. Criatividade mesmo, criatividade, vontade de fazer. E isso aqui foi o primeiro, esse foi o primeiro que eu fiz. E bem, recente, eu tô com esse zine aqui, né, essa zine, que é assim foi fruto de uma imaginação, assim, de algo muito intenso que eu tô sentindo agora, porque eu tô finalizando também a tese. Então, também estava escrevendo algumas coisas na máquina de escrever, né, que eu gosto de utilizar, estou utilizando ela como um recurso criativo também, né, artesanal, para fazer os meus processos criativos. E porque eu acho que tem um significado também para as mulheres, assim, a máquina de escrever durante muito tempo foi um espaço de libertação para as mulheres, né, seja trabalho, na escrita. E bem, essa zine tem uma mistura, né? Eu misturei muita coisa, foi uma grande colagem, uma colagem manual, mas misturada com colagem digital também, porque fiz algumas coisas na máquina de datilografar e também algumas fotos minhas dessas minhas viagens aí pela América do Sul. Então peguei algumas fotografias, fiz umas intervenções aqui à mão, ou com algumas frases que faziam um sentido para mim, né, da forma como eu penso a viagem, e sobre fronteiras, né, como essas fronteiras são uma invenção. Isso também é muito do aprendizado que vem da antropologia. E aí usando também o recurso da máquina, né, da máquina de... Esse aqui é manual, obviamente, mas esse recurso, né, da máquina de datilografia, que eu amo trampar com a máquina. E algumas poesias, né, alguns poemas escritas, né, que falam um pouco dessa minha experiência e de como eu me relaciono. Então ele é algo um pouco para ser descoberto mesmo, né? Ele é bem um mini livro em que tem diversos desdobramentos, e aí tanto tem mapas, fotos, algumas colagenzinhas de algumas fotografias, todo o material que eu tenho no meu acervo também, né, uns 10 anos aí que eu tô na estrada. E para além disso, eu tenho um trabalho artesanal, que eu gosto muito de trabalhar com couro, né? Faço os cadernos, gosto da ideia do papel, né? O papel em suas múltiplas funções, e gosto de brincar com ele, de envelhecer. Então esse, por exemplo, é um caderno de lembranças de viagem que está em construção, mas agora eu estou sem tempo de mexer nele, né? Porque estou aí com a tese para terminar, mas são muitas coisas que eu recolhi das minhas viagens. Então eu tenho também um acervo muito grande de coisas que eu ainda nem sei o que fazer, mas quem sabe, né? Não tem argumento e material aí para um projeto futuro. E aí, fora isso, agora eu estou bem com um projeto da cianotipia, né? Fazendo algumas experimentações. Isso é muito recente, então eu recém fiz uma oficina, mas já estou apaixonada pela cianotipia e já comecei a desenvolver um projeto aí que vai se desdobrar. Não sei como ainda, mas estou fazendo umas fotografias artesanais, né, que são
Essas fotografias são fotografias artesanais, a partir também desse campo de pesquisa que surgiu da Aldir Blanc, dessa vivência na minha comunidade, que é pensar a mandioca, né, pensar a terra, e aí o tema da mandioca, da farinha de mandioca me move muito, né, porque o sustento assim, de muitas pessoas, e foi durante muito tempo da minha família, e aquilo que me sustentou. Então isso é um tema muito importante para mim, e eu quero pensar a partir disso também. Então estou juntando aí meus registros fotográficos e transformando essa fotografia digital, imprimindo, na verdade, de uma forma artesanal, por meio da cianotipia. Então eu estou em processo sempre, assim, né, tentando fazer essas duas coisas, que são coisas que são importantes para mim, dois aspectos importantes da minha vida, né, que é tanto a universidade e a antropologia, mas não quero me desdobrar, me afastar da arte, ao contrário, eu quero sempre estar fazendo com que essas duas dimensões da minha vida cada vez mais se unam e se aproximem.